Sussurros na escuridão. Escutem. Vocês conseguem ouvir? O farfalhar de tecido no silêncio da noite. Passos ecoando por um corredor vazio, exceto pelas sombras. E um sussurro, um suspiro triste levado pelo vento. Esses são os prenúncios, os sinais sutis de que ela está perto. A mulher de branco. Sua lenda remonta a séculos, entrelaçada na trama do folclore ao redor do mundo. Ela aparece de diferentes formas, assume diferentes nomes, mas sempre com uma familiaridade assustadora. Uma figura espectral, vestida de branco, com o rosto obscurecido por um véu ou pela própria escuridão. Ela é a personificação da tristeza, da perda, de uma tragédia que aprende ao mundo dos vivos. Mas qual é a sua história? E por que ela ressoa tão profundamente através das culturas e do tempo? Juntem-se a nós enquanto mergulhamos no mistério arrepiante da mulher de branco. A Mulher de Branco, uma lenda revelada. A lenda da mulher de branco é tão variada quanto as culturas de onde se origina. No entanto, certos fios comuns unem essas histórias. Muitas vezes, ela é uma figura de imensa tristeza, uma mulher injustiçada em vida ou na morte, condenada a vagar pela terra até que encontre paz ou se vingue. Ela pode ser uma amante desprezada, abandonada no altar, levada à loucura e ao suicídio, ou uma mãe enlutada, buscando eternamente um filho perdido. Às vezes, ela é um prenúncio de infortúnio, sua presença um aviso de desgraça iminente. Em outras histórias, ela é um espírito mais benevolente, oferecendo orientação ou proteção para aqueles que a encontram. Mas não importa os detalhes específicos, sua aparência espectral permanece consistente. Uma mulher de branco, com o rosto pálido e abatido, muitas vezes obscurecido, seus olhos refletindo uma tristeza insuportável. Ela é um lembrete assustador das tragédias que podem nos acontecer, dos mistérios que estão além do véu da vida e da morte. Através das culturas, um fantasma, variações de um tema. A mulher de branco não está confinada a nenhuma cultura ou localização geográfica. Sua lenda ecoa por continentes, cada região adicionando seu próprio toque único à história. Nos Estados Unidos, ela muitas vezes aparece como uma carona, desaparecendo do banco de trás de um carro, deixando para trás apenas um frio e uma sensação de pavor. No México, ela é La Llorona, a mulher que chora, eternamente em busca dos filhos que afogou em um acesso de fúria ciumenta. Nas Filipinas, ela é a Dama de Branco de Balete Drive, que se diz ser o fantasma de uma jovem morta em um acidente de carro, agora condenada a assombrar a estrada onde morreu. E na Inglaterra, ela está associada a vários locais históricos, incluindo o Hampton Court Palace e a Torre de Londres, onde se diz que ela é o fantasma de Ana Bolena, buscando vingança contra aqueles que a prejudicaram. Esses são apenas alguns exemplos das muitas variações da lenda da mulher de branco. Sua história, embora contada de maneiras diferentes, fala de um medo humano universal do desconhecido, das coisas que acontecem à noite e da presença persistente dos mortos entre os vivos. Aparições e espíritos. Histórias do mundo inteiro. Durante séculos, pessoas de todas as esferas da vida afirmaram ter encontrado a mulher de branco. Essas aparições geralmente ocorrem em lugares associados à tragédia ou perda, hospitais abandonados, trechos solitários de rodovia, cemitérios envoltos em névoa. Um relato arrepiante vem de uma jovem dirigindo sozinha para casa tarde da noite.
Ao fazer uma curva na estrada, ela viu uma figura de branco parada na beira da estrada, com a mão estendida como se estivesse pedindo carona. Sentindo uma onda de desconforto, a mulher continuou dirigindo. Olhando pelo espelho retrovisor, ela viu a figura desaparecer no ar. Em outro relato, um grupo de amigos explorando um asilo abandonado afirmou ter visto uma mulher de branco deslizando pelos corredores, seus gritos tristes ecoando pelos corredores vazios. Quando tentaram segui-la, ela desapareceu, deixando-os abalados e aterrorizados. Estas são apenas duas de inúmeras histórias contadas por aqueles que acreditam ter encontrado a mulher de branco. Enquanto alguns podem descartar esses relatos como alucinações ou contos da carochinha, o grande volume e a consistência dessas aparições sugerem que pode haver mais nesta lenda do que aparenta. Eu a vi. Relatos de testemunhas e encontros arrepiante. O poder duradouro da lenda da mulher de branco reside não apenas em seu apelo generalizado, mas também nos relatos pessoais arrepiantes, compartilhados por aqueles que afirmam tê-la visto. Esses encontros, muitas vezes inesperados e profundamente perturbadores, deixam uma impressão duradoura naqueles que os vivenciam. Uma dessas histórias vem de um homem que, quando menino, encontrou uma figura espectral enquanto caminhava da escola para casa por uma área arborizada. Ele descreveu ter visto uma mulher com um longo vestido branco parada silenciosamente entre as árvores, com o rosto obscurecido pela sombra. Ele congelou, paralisado pelo medo, quando ela virou a cabeça em sua direção, seu olhar parecendo perfurá-lo. Então, tão rápido quanto apareceu, ela desapareceu, deixando o menino tremendo e sem fôlego. Outro relato, contado por um guarda florestal, fala de uma aparição recorrente avistada em um acampamento remoto conhecido por um trágico acidente anos antes. De acordo com o guarda florestal, os visitantes relataram ter visto uma mulher com um vestido branco caminhando ao longo da borda do lago próximo, seus gritos tristes ecoando pela noite. Embora ele inicialmente tenha descartado as histórias como contos de fogueira, ele mesmo testemunhou a figura espectral em uma noite clara de luar, deixando-o profundamente perturbado e questionando sua própria sanidade. Esses relatos em primeira mão, imbuídos de medo e admiração genuínos, adicionam uma camada arrepiante de autenticidade à lenda da mulher de branco, lembrando-nos de que alguns mistérios desafiam a explicação racional. O fascínio duradouro. O que torna sua história tão universal? Por que a lenda da mulher de branco ressoa tão profundamente com pessoas de diferentes culturas e épocas? Talvez seja o mistério inerente que a cerca. Ela é uma tela em branco na qual podemos projetar nossos próprios medos e ansiedades sobre a morte, a perda e o desconhecido. Ou talvez seja a universalidade de sua história. Amor, traição, luto. Essas são emoções que transcendem fronteiras culturais. Todos nós já os experimentamos de alguma forma, tornando fácil nos identificarmos com a mulher de branco, mesmo que não entendamos completamente sua situação. A mulher de branco também explora nosso fascínio pela vida após a morte. Existe vida após a morte? Nossos espíritos permanecem, buscando paz ou vingança? Essas são perguntas que assombram a humanidade desde o início dos tempos, e a mulher de branco personifica esses mistérios duradouros. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa: a lenda da mulher de branco veio para ficar. Ela continuará a assombrar nossas histórias, nossa imaginação e talvez até mesmo nosso mundo por séculos. Enraizada na realidade?
explorando possíveis explicações. Enquanto a lenda da mulher de branco está envolta em mistério e mergulhada no sobrenatural, alguns buscam explicações mais fundamentadas para os contos arrepiantes e avistamentos relatados. Poderia haver explicações psicológicas para esses encontros. A pareidolia, a tendência de perceber imagens significativas em padrões aleatórios, pode explicar alguns avistamentos com sombras e formas interpretadas erroneamente como figuras fantasmagóricas. A paralisia do sono, um estado entre o sono e a vigília, também pode induzir alucinações e sentimentos de terror, potencialmente levando a encontros percebidos com o sobrenatural. Outros apontam para fatores ambientais. Infrassom, ondas sonoras abaixo do alcance da audição humana, podem causar sentimentos de desconforto, ansiedade e até alucinações. Alguns especulam que locais onde a mulher de branco é avistada podem ter infrassons naturais, contribuindo para as experiências perturbadoras relatadas. Embora essas explicações possam oferecer interpretações racionais para alguns encontros, elas não explicam totalmente o grande volume e a consistência de avistamentos em diferentes culturas e ao longo da história. O mistério da mulher de branco continua a intrigar e confundir, deixando espaço para ceticismo e crença. Além da crença, a mulher de branco na cultura popular. O fascínio duradouro pela mulher de branco se estende além do folclore e dos relatos pessoais, permeando a cultura popular há séculos. Da literatura ao cinema, da música à arte, sua presença espectral continua a cativar e aterrorizar o público em todo o mundo. Uma das primeiras e mais famosas representações literárias é o romance de Wilkie Collins, de 1859, A Mulher de Branco, uma história arrepiante de mistério, intriga e uma figura fantasmagórica que coloca em movimento uma cadeia de eventos dramáticos. Este romance ajudou a solidificar a mulher de branco como uma figura proeminente na literatura gótica e alimentou o fascínio do público pela lenda. A lenda também tem sido uma rica fonte de inspiração para cineastas, com inúmeros filmes e programas de televisão apresentando variações da mulher de branco. De filmes clássicos de terror, como The Haunting, a lançamentos mais recentes como A Mulher de Preto, sua presença fantasmagórica continua a arrepiar os espectadores. A influência da mulher de branco se estende à música também, com inúmeras canções e peças musicais inspiradas em sua história trágica. Essas obras geralmente evocam sentimentos de tristeza, saudade e a presença inquietante do sobrenatural. Artistas de vários gêneros incorporaram suas imagens e temas em seus trabalhos, garantindo sua presença contínua na cultura contemporânea. A lenda vive. Por que continuamos contando histórias de fantasmas? Por que continuamos contando histórias de fantasmas, especialmente aquelas tão duradouras quanto a mulher de branco? Talvez seja um instinto primordial, uma forma de enfrentar nossos medos do desconhecido, da morte e do que pode estar além desta vida. Histórias de fantasmas, como a que cerca a mulher de branco, oferecem um vislumbre do reino além da nossa compreensão. Um mundo onde o véu entre os vivos e os mortos é tênue e permeável. Elas nos permitem explorar a possibilidade de vida após a morte, de espíritos persistentes, buscando consolo, vingança ou simplesmente reconhecimento de sua existência.
Mais do que apenas contos assustadores, essas histórias servem como lembretes cautelares, nos incentivando a refletir sobre nossas ações, as consequências de nossas escolhas e o impacto potencial que temos sobre os outros. A mulher de branco, frequentemente retratada como uma vítima das circunstâncias, serve como um lembrete pungente das injustiças infligidas aos inocentes e das consequências duradouras de tais ações. Por fim, as histórias de fantasmas oferecem um senso de comunidade, uma experiência compartilhada que nos une por meio do medo, da admiração e do reconhecimento de que alguns mistérios transcendem a explicação racional. Ao nos reunirmos ao redor de fogueiras bruxuleantes ou compartilharmos contos sussurrados em salas escuras, acessamos uma antiga tradição de contar histórias, mantendo essas lendas vivas e garantindo sua jornada contínua através das gerações. Conclusão: fato, ficção ou algo entre os dois? Então, a mulher de branco é real? Ela é um fantasma, um produto da nossa imaginação ou simplesmente um produto do folclore passado de geração em geração? A resposta, como a própria lenda, permanece indefinida. Embora não haja prova definitiva de sua existência, o grande número de avistamentos, juntamente com o poder duradouro de sua história, sugere que pode haver mais nesta lenda do que aparenta. Talvez a mulher de branco represente uma verdade que transcende as evidências físicas. Ela personifica nossos medos, nossas tristezas e nosso fascínio pela vida após a morte. Ela nos lembra que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos e que, às vezes, as histórias mais poderosas são aquelas que confundem os limites entre fato e ficção. Por fim, quer você acredite em fantasmas ou não, a lenda da mulher de branco serve como um lembrete arrepiante do poder da narrativa, da natureza duradoura do mistério e do profundo impacto que o folclore continua a ter em nossa consciência coletiva. Continuem assustados! Você gostou desta exploração arrepiante da mulher de branco? Compartilhe seus pensamentos e quaisquer encontros assustadores próprios nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo de arrepiar a espinha. Até a próxima. Durmam bem. E não deixem a mulher de branco pegá-los sozinhos no escuro.